Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje aqui no canal TV Diário na Web, aonde você vai ficar sempre muito bem informado, tá bom? Já quero dizer que esse é um canal de direita, que você, meu amigo patriota, é muito bem-vindo e eu te convido a se inscrever também aqui no nosso canal, tá bom? Vamos trazer aqui todos os dias muitas atualizações para você, meu amigo patriota, ficar sempre muito bem informado. Então, se você é patriota, é de direita e também se você é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, você realmente é muito bem-vindo aqui no canal, tá bom? Vou pedir para você deixar o seu like e também deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Olha só, eu vou trazer para você agora uma ótima notícia, uma notícia que vai deixar o patriota com o coração aquecido, com o coração alegre, e você vai ficar também muito animado com essa notícia que eu vou trazer agora aqui no canal. E a notícia vem dizendo que o senador Flávio Bolsonaro disparou na frente do Lula nas pesquisas e praticamente nós já podemos ter quase a certeza que Flávio Bolsonaro será sim o próximo presidente do Brasil. Vamos ver essa matéria porque ela é realmente muito boa. Vamos ver. Informações do portal Hora Brasília. Segundo o veículo, a pesquisa nacional da Futura Apex, divulgada nesta terça, 14 de abril, indica que o senador Flávio Bolsonaro apresenta vantagem consistente sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cenários de segundo turno, consolidando um desempenho competitivo e, em alguns casos, dominante na disputa presidencial projetada para 2026. No principal cenário direto entre os dois, Flávio aparece com 48% das intenções de voto contra 42,6% de Lula, uma diferença de 5,4 pontos percentuais. Em outro recorte, o senador atinge 48,3%, ampliando ainda mais a distância sobre Fernando Haddad, que registra 34,8%, evidenciando vantagem robusta também sobre o principal nome alternativo do campo governista. Os dados mostram que o desempenho de Flávio Bolsonaro se sustenta especialmente em cenários estimulados, nos quais o eleitor é apresentado diretamente aos candidatos. No cenário 3, por exemplo, o senador lidera com 38,4%, enquanto Haddad fica com 21,3%. Outro fator relevante é a redução significativa de votos brancos e nulos nos cenários em que Flávio Bolsonaro lidera com maior folga, indicando maior capacidade de conversão de indecisos em comparação aos adversários. No confronto direto com Lula, por exemplo, o índice de votos inválidos cai para 7,3%, sugerindo maior consolidação de voto útil. A pesquisa também revela que, embora Lula lidere em cenários espontâneos, com 35,5%, contra 22,9% de Flávio, o desempenho do senador cresce de forma consistente quando os eleitores são expostos a opções de candidatos, reduzindo a vantagem inicial e, em alguns casos, revertendo o cenário. Realizado entre 7 e 11 de abril, com 2.000 eleitores em 895 municípios, o levantamento tem índice de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Os números indicam que, no ambiente de um segundo turno, Flávio Bolsonaro larga em posição competitiva e, em determinados cenários, assume a dianteira sobre Lula, reforçando seu potencial eleitoral em uma disputa polarizada. Informações do site Poder 360. O veículo informativo apresenta uma matéria sobre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que afirmou que concorrerá a um quarto mandato por ter, abre aspas, um compromisso moral, ético, até cristão, de não permitir que um fascista volte a governar esse país. Fecha aspas. O petista se refere ao pré-candidato à República Flávio Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também do PL. A declaração foi feita nesta terça-feira em entrevista aos sites Brasil 247, Revista Fórum e DCM. Abre aspas. Depois da experiência democrática bem-sucedida, o Brasil passou por um golpe de Estado e caiu nas mãos de um fascista. Fecha aspas, afirmou o presidente. Ele fez uma referência aos governos dos ex-presidentes Michel Temer, do MDB, de 2016 a 2018, e Jair Bolsonaro, do PL, presidente do Brasil, de 2019 a 2022. Lula criticou o governo Bolsonaro ao dizer que eles, abre aspas, destruíram o país, fecha aspas.
E ele segue, abre aspas, reconstruir uma obra destruída é muito mais difícil. Fecha aspas. Durante a entrevista, Lula afirmou que 2026 será o ano da verdade contra a mentira e citou o vídeo publicado por Flávio com imagens de pessoas recolhendo alimentos em um caminhão de lixo em Fortaleza, no Ceará. O senador, segundo Lula, teria utilizado imagens para criticar o seu governo, mas o vídeo foi originalmente publicado em outubro de 2021. O petista afirmou que se sente fisicamente e politicamente muito bem para concorrer às eleições de 2026. Atualmente, Lula está com 80 anos de idade. Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, a matéria era boa, era de aquecer o coração e realmente você viu que a matéria é boa demais mesmo, né? Então eu vou continuar aqui no canal trazendo para você mais um vídeo também muito bom, espetacular, que fala sobre o que aconteceu de tão grave contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, que quebrou a internet, só estão falando nisso. Olha que o bicho pegou lá em Brasília, pessoal. A coisa ficou muito grave mesmo, eu diria até que ficou gravíssima, tá? Então eu vou trazer essa matéria, gostaria de pedir para você prestar muita atenção nessa matéria, na voz aí do advogado doutor André Marcília. Vamos ver essa terrível bomba que caiu aí no colo do Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos ver. Meus amigos, hoje aconteceu algo inédito na história desse país. Uma CPI do crime organizado pede o indiciamento de 3 ministros dos 10, de 3 ministros do STF. O Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. E também do PGR, o Gonê. E não importa se vai dar ou não vai dar em alguma coisa. Esse fato, essa notícia, é por si só um passo e grave o suficiente para deixar estragos no futuro desse país. Estragos ruins por um lado e bons por outro, porque às vezes o expurgo, apertar o furúnculo e arrancar de lá o carnegão é feito dessa forma, é feito aos poucos. Empurrar pedra é algo que às vezes a gente não vê que ela está se movendo, mas ela está, quando a nossa mão é fortemente pressionada contra a pedra. Eu vou te contar por que esses 3 ministros foram indiciados, ou pediu-se o indiciamento deles e do PGR também, e qual vai ser a consequência dessa história toda. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, o relatório da CPI do crime organizado ainda não foi aprovado ou não. Vai ser votado hoje. A expectativa é bastante nebulosa. É possível, para não dizer provável, que seja rejeitado por política, por mera política. Se for aprovado, vai ser enviado para os órgãos de controle, e aí sim eles podem indiciar. Veja, a CPI não indicia ninguém, a CPI pede o indiciamento. Quem indicia são as autoridades. E por isso que o relatório, se aprovado, vai ser enviado para as autoridades competentes para possíveis indiciamentos e investigações desses personagens todos investigados, esses 3 ministros e o Gonê. Se for rejeitado, também pode ser enviado. O relatório também é enviado ao Alcolumbre, mas o Alcolumbre não é nada, não é ninguém. O Alcolumbre vai sentar em cima também desse relatório e fingir que não é com ele. Em relação ao Gonê, tem um trâmite específico. O relatório deve ser enviado ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, que pode processar o Gonê em exercício ou não processar. Tá? No caso do Gonê, e é bom a gente aqui dizer, ele seria processado por prevaricação. É essa acusação que a CPI do crime organizado faz em relação ao Gonê. Diz que soube e tem sabido dos ilícitos dos ministros que ele, Gonê, deveria investigar e não faz nem fez nada. E é verdade. Isso é prevaricação? É prevaricação. É prevaricação. Aqui é consistente. É verdade. Porque se você é uma autoridade pública, um agente público, um servidor, sabe de um ilícito e não faz nada, você prevarica. E tem ilícito, não é indício de ilícito. Por exemplo, o Toffoli foi sócio, foi dono de um
ressorte que nem um cassino clandestino. Ter cassino clandestino é crime. É crime. E você... é ilícito, né? E você não faz nada, sabe que ele tem isso, teve isso, e não faz nada, você prevarica. Então o do Gonê é consistente, mas é difícil que dê alguma coisa. Muito corporativismo no meio. O Gilmar Mendes, ele está sendo acusado de uma conduta incompatível com o cargo por ter feito manobras para impedir, quebrar sigilo. Muito difícil impedir a quebra de sigilo do Lulinha, da Marid, enfim, no caso dele foi da Marid. Muito difícil que resulte alguma coisa. Acho frágil aqui a acusação sobre o Gilmar, embora merecida. Também acho frágil contra o Alexandre de Moraes e contra o Toffoli, por quebra de decoro, falta de decoro e suspeição. São acusações frágeis, mas a gente sabe que tem acusações reais e sérias, e muito mais sérias. A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de que o Toffoli tenha cometido corrupção passiva. O problema é que a CPI do crime organizado não chegou lá. E acabou antes de chegar lá para poder fazer acusações mais consistentes sobre esses ministros. Portanto, tirando o Gonê, que eu acho que é consistente, a dos demais, mas não vai... A do Gonê é consistente, mas tem muito corporativismo. A dos demais ministros, acho frágil a acusação. Fizeram, tinham que fazer, mas acho frágil. Acho que não vai dar em nada, como mesmo que não fosse frágil, infelizmente, mas acho frágil as acusações feitas, porque a CPI não chegou ao ponto que devia, que é mostrar que dentro do STF houve, ou pode ter havido, corrupção. Mas repito o que disse no início do vídeo, é um passo. Nós temos que dar um passo de cada vez nesse país. Não adianta acreditar que o mundo foi feito em 7 dias, não é? Não resolveremos o país em um ano. Muito bem, meus amigos patriotas do Brasil inteiro, meus amigos, minhas amigas, você que é de direita, você que é patriota, você que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, você que não para, que não se cansa, você que tem vontade, ânimo, coragem de seguir em frente, pois é, eu estou convidando você a se inscrever também aqui no nosso canal, TV Diário na Web, aonde nós vamos trazer atualizações para vocês todos os dias, trazendo aqui no canal os vídeos mais polêmicos da internet, tá bom? Então não perca mais tempo, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações para você receber gratuitamente todos os nossos conteúdos, beleza? Eu deixo a todos um grande abraço e os convido a estar conosco no próximo vídeo. Tchau!